O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se e chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que está acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É o Senhor quem sustenta minha vida. Vamos ouvir os homens da nossa comunidade, que são verdadeiros cantores do Senhor, cantando este belíssimo refrão do Salmo 53. Só os homens. É o Senhor quem sustenta minha vida. Afasta um pouquinho do microfone para eu ouvir a voz deles agora. É o Senhor quem sustenta minha vida. Força agora, homens, mostra que vocês são fortes. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Agora as mulheres. É o Senhor quem sustenta minha vida. De novo. É o Senhor quem sustenta minha vida. Juntos, a beleza da comunidade agora. É o Senhor quem sustenta minha vida. É o Senhor quem sustenta minha vida. Palmas para os cantores do Senhor. Quando nós cantamos juntos, fica mais bonito. Então a comunidade é sempre chamada a cantar as maravilhas do Senhor. E assim nós vamos preenchendo a nossa mente, o nosso coração com as coisas agradáveis.
Cantar alegra a nossa alma, de modo particular, quando nós cantamos as músicas, os hinos da nossa igreja, porque tudo isso vai preenchendo o nosso ser e ele vai sustentando a nossa vida. E nós, como ouvimos domingo passado, a cruz fica um pouco mais leve, porque o Senhor, depois de chamar a atenção de Pedro, ele disse para nós que somos os seus seguidores: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Ele estava falando da paixão. Hoje, pela segunda vez, no Evangelho de São Marcos, ele fala de novo da paixão. Então Jesus, hoje, falando da paixão, ele vai falar do poder. Ele diz para nós: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, é aquele que serve a todos. Então, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus está atravessando a Galileia, Jesus está atravessando monções, e nessa sua travessia, ele indo para Jerusalém, e nós também, nesse nosso desejo de irmos para Jerusalém celeste, ele indo para Jerusalém, ele sabe tudo o que vai acontecer com ele, porque Jesus é Deus, e o nosso Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe de tudo o que acontece conosco, de tudo o que nós pensamos e fazemos, porque é ele que sustenta a nossa vida e todo esse universo. Então Jesus, descendo para Jerusalém, nós somos chamados a subir para Jerusalém celeste, aqui ele está descendo para Jerusalém, ele está ensinando os seus discípulos. Nós até ouvimos na palavra que ele não queria que tivesse a multidão, somente os seus discípulos, somente nós. Então ele começa a lhe falar da paixão. Olha, os homens vão me matar, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Então Jesus já está fazendo a catequese, nos ensinando, dizendo: esta vida é assim. Aí nós ouvimos na primeira leitura do livro da sabedoria: os ímpios, os injustos sempre estão armando ciladas contra os justos, porque a nossa presença os incomoda. Olha só para você ver o livro da sabedoria, mais de 600 anos antes de Cristo foi escrito. E aí as pessoas, quando não conhecem as Sagradas Escrituras, acham que o que está acontecendo é novidade. Já foi revelado tudo. E aí está dizendo que os ímpios, querem sempre nos colocar à prova, provar a nossa paciência, ver a nossa serenidade. E aí eles dizem: vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque de acordo com as suas palavras, virá alguém em seu socorro. Então já está profetizando a vinda de Jesus Cristo. Quem foi o primeiro a ser condenado à morte vergonhosa? Jesus. Ele foi o condenado de forma injustamente. E aí ele está resgatando, fazendo essa catequese com os seus, para que eles possam compreender, porque Jesus é o Messias, o Cristo, mas não, como o padre disse no domingo passado, não aquele triunfalista que veio para extinguir, eliminar os outros, os adversários, ou para o povo judeu na época, os romanos, porque eles estavam à espera de um Messias triunfalista,
Domingo passado, Jesus chamou a atenção de Pedro: afasta-te de mim, Satanás, porque você pensa como os homens, não como a Deus. Hoje ele chama a atenção desses outros seus discípulos que estavam discutindo pelo caminho quem seria o maior. Então, quando chega em casa, Jesus pergunta para eles, os que estavam falando pelo caminho. Eles não falam, mas Jesus, como sabe de tudo, fala para eles: não é assim. Vocês ainda não compreenderam como é meu reino. Vocês ainda estão pensando como os homens, cabeça mundana. Eu vim para ensinar para vocês um caminho novo, um jeito novo de ser. Acordam, esse jeito que está sendo proposto, que vocês vivem nessa sociedade, tanto naquela época como nesta, é de forma injusta. As pessoas ocupam o poder pelo poder para massacrar o outro. E aí nós vamos vendo no nosso período, nesse nosso tempo, quantos países que viviam a democracia, e que o povo, por não conhecer um pouco da história da humanidade, e por não serem favoráveis ao projeto de salvação de nosso Senhor Jesus Cristo, estão sendo amordaçados. E aí nós precisamos ficar atentos, porque senão vão rasgar a nossa Constituição. Vamos perder a democracia. E aí um grupinho manda, o resto cala e diz amém. Elimina-se com tudo, com o nosso direito de ir e de vir, nosso direito de falar, nosso direito de expressar a nossa fé, nosso direito de termos os bens. Por falta de conhecimento da história de um país, mas também da história da salvação. Então o Senhor vem dizer: não é assim. Vocês estão querendo que eu ocupe o poder, seja o presidente do teu país, e vocês, os ministros, os secretários, para mandar no povo. Este não é o meu reino. O meu reino é aquele que se coloca a serviço do outro. Você quer poder? Você tem, mas é para trabalhar em função do outro. Não é em função sua, do seu bem-querer, ou da sua própria família, ou dos seus próprios interesses. É em benefício da coletividade. Você vai ser padre para se colocar a serviço dos irmãos e irmãs. Você é professor para se colocar a serviço dos outros. Você é funcionário público para se colocar a serviço do outro. Você é o presidente, ou vereador, ou prefeito, ou governador, ou deputado, ou senador, para se colocar a serviço do outro. Não é para ser mais do que o outro. Não é achar porque você tem um cargo que você é melhor. É para que você possa organizar as coisas humanas, para que o meu povo seja um povo feliz. Eu não sei se vocês estão me entendendo. Talvez está me entendendo do lado político errado, e ainda partidário, que o povo pensa assim. Eu estou dizendo para que vocês precisam refletir que Jesus veio para nos dar a liberdade e dizer para todos nós que nós somos um povo plural. Não é todo mundo a mesma coisa, nem todo mundo é padre aqui, ó. Nem todo mundo é professor, nem todo mundo é mecânico, nem todo mundo é dona de casa, nem todo mundo é advogado. Cada um tem a sua vocação específica para se colocar a serviço do outro. Mas os ímpios, os maldosos que existem na sociedade, em nosso meio,
Nós, como ovelhas prediletas do Senhor, estamos aí juntamente no meio, né, que Deus nos coloca, dos lobos ferozes, estão interessados em nos amordaçar. Então você não pode ficar calado, você precisa evangelizar. Se você não evangelizar o outro, este país que é de cristão vai ser amordaçado, porque você acha que está tudo muito bem, ou talvez porque você tem um poder, ganha-se um pouquinho mais e acha que as coisas estão boas, e não está. Estamos vivendo num período de grande crise, além da crise da água, e aí nós vamos sofrer todas as consequências por não fazermos economia, não cuidarmos da natureza. O governo pega no seu bolso, você não está economizando de um jeito, você vai do outro, vai pagar caro, vai aprender, não ficar o dia inteiro lavando calçada. Então, paga caro. Quem já recebeu a conta da energia já sentiu um pouquinho, ou melhor dizendo, um poucão. Vai uma boa parcela do seu rendimento. Então nós precisamos ser esse povo inteligente e sábio, e que saibamos sempre escolher bem os nossos representantes, as pessoas que estão na nossa volta, que vão nos governar. Seja esse governo, esse pastoril na família, na comunidade, na sociedade, seja onde for, porque todos nós exercemos funções, e as nossas funções de cristão é sempre a serviço, mas muitas vezes, aí eu preciso chamar a atenção, puxar a orelha. Você diz que é cristão, mas lá no seu trabalho age de forma diferente, e acha que aquilo que você está plantando, que você não vai colher, o tempo passa e você colhe e come doloridamente, porque muitas vezes, amado, nós vamos encontrar muitas pessoas que acham que não, agora eu estou, na carne seca, no poder, aí tudo bem, mas passa, tudo passa, até eu passo. Então imagina, tudo passa na vida, meu querido, nada é eterno, a única coisa que é eterna é a palavra de Deus, tudo permanece, ou tudo passa. E aí Jesus, o que ele faz para nos ensinar? Então ele desenha agora ele vai começar a desenhar, depois dele ter feito toda essa catequese, aí ele desenha. Olha, se alguém quer me seguir, quer entrar no reino, quer ter a vida eterna, ele fala, seja como essa criança. O que ele fez? Ele pegou uma criança, trouxe até ele, acolheu essa criança, abraçou essa criança. Ele diz, e quem acolher uma destas crianças, está acolhendo não a mim, mas o meu Pai, aquele que me enviou, para dizer algo grandioso. Que uma criança, tanto é que nesta época, quando você lê as Sagradas Escrituras, falam, tinham 5.000 homens, não levavam em consideração as mulheres e nem as crianças, porque eram discriminadas nesse sentido de que somente o homem que exercia os benefícios na sociedade. A mulher era para a procriação, bem como também para o cuidado da casa. Hoje, graças à igreja, a mulher conseguiu, no nosso país e em tantos outros, certa liberdade. Em alguns outros, nem tantas. Em outras estão conquistando. Mas o nosso país, as mulheres já venceram muitas coisas. Precisam muitas,
mas ainda não conseguiram por causa do raciocínio errado que elas têm. Elas querem servir ao Senhor, mas acabam não servindo, porque a primeira coisa, uma parcela delas, são favoráveis ao aborto. Como que eu vou acolher uma criança? Como que uma mulher, que é mulher, aquela que gera a vida, ela não vai acolher o pequenino? Então precisa ser como Jesus está nos ensinando. Porque uma criança, ela não nos dá nada em troca. O que uma criança vai oferecer para você? Nada. Ela vai precisar de você integralmente o tempo todo. Ela vai fazer xixi, vai fazer cocô e você vai limpar sem reclamar, gratuitamente. Ela vai chorar querendo mamar, querendo alimentação, e você vai dar, sem esperar nada em troca. Quer dizer, é um serviço que eu faço para os pequeninos e não espero nada em troca. É isso que Jesus Cristo vem nos ensinar. A criança não nos oferece nada. Não tem como eu fazer algo esperando dela. Muitas vezes ela não oferece nem sequer um abraço, nada. Porque a criança, ela é criança. Então ela está em fase de amadurecimento. Então ela depende totalmente do papai e da mamãe. E tudo que o papai e a mamãe faz, ele não faz nada esperando algo desta criança, que é seu filho ou sua filha. Nós também somos cristãos, somos assim chamados a viver, a olhar para o outro e ver que o outro é meu irmão e minha irmã, e que eu posso colaborar com meu irmão sem esperar algo em troca. Muitos ficam esperando algo em troca. Isso é filantropia. Isto não é amor divino, caridade. A caridade, que é esse amor divino, você faz sem esperar retribuição nenhuma. Então nós não fazemos esperando algo pelo outro. Porque eu dei para fulano a vida inteira tal coisa. Graças a Deus você deu. Hoje ele virou as costas para você, você continua rezando por ele e não ficar reclamando, porque tem gente que reza, porque tem uma oração que o capeta ama, que chama murmuração. Essa é a oração do capeta. Então aquele que murmura o tempo todo já está rezando para o inimigo. Tá? Então, nós cristãos não murmuramos. O que nós fazemos está feito. A gente louva e agradece o tempo todo. Porque nós não queremos sofrer as consequências do nosso pecado. Eu não quero, como o padre já disse, plantar roseira e colher espinheiro. Eu quero plantar a roseira e colher rosas lindas, mesmo diante dos espinhos. Você planta o espinheiro lá, ou o carrapicho, ou qualquer outra coisa lá, você não vai colher coisa bela. Você vai se machucar totalmente. Não vai te oferecer nada. A rosa te oferece algo belo depois de um sofrimento. Eu vou aprendendo na minha vida a plantar. Então a minha boca, ela foi feita para bem dizer, porque eu sou filho de Deus.
e não para maldizer, porque eu não sou filho do capeta. Então, por pior que eu acho que é meu irmão, eu sempre vou bendizer a vida dele. Meu irmão fez alguma coisa de errado comigo, eu bendigo o Senhor, louvo ao Senhor, que Deus dê para ele muito mais, que ele seja feliz com a família dele, com os amigos, que ele possa prosperar na vida, porque minha boca foi feita para bendizer. Eu não sou serpente venenosa, eu sou filho de Deus. Meu irmão me pisou, eu perdoo, porque eu sou filho de Deus, é assim que o Senhor me ensinou. Ele não quer que eu carregue essas rivalidades, essas invejas no coração, porque isso faz mal para mim mesmo. Se você está com inveja de mim, quem está sofrendo é você, eu estou continuando com a minha vida normal. E aí o que você fica aí maquinando, rezando ao inimigo o tempo todo? O que eu vou fazer para destruir o fulano, o Bertano? Aí vai se alimentando dessas paixões desordenadas, e aí vai criando as guerras, as contendas, tudo isso dentro do seu coração. E aí você acaba vivendo de uma forma completamente errada, e muitas vezes, amado, ainda acha que isso é coisa de Deus. Deus me fez assim. Não fez você assim, não. Você que permitiu ser desse jeito e não quer mudar de vida. O Senhor está nos dizendo do que nós devemos preencher, do fruto da justiça, porque o fruto da justiça é semeado na paz, porque nós promovemos a paz, bem como também nós somos esse povo de coração puro, modestos, conciliadores, misericordiosos, né? Não temos fingimento e nem fazemos parcialidade de nada, ficamos aí em cima do muro, não. Nós somos esse povo que produzimos bons frutos. Então é assim que o Senhor Deus espera de cada um de nós, meu amado, que nós sejamos esse povo diferenciado, e que nós agora, nessa segunda vez que o Senhor vem falar da sua paixão, que você, meu irmão, minha irmã, saiba que o primeiro no reino de Deus é aquele que serve a todos. Jesus é aquele que nos ensinou tudo isso, ele foi o primeiro em tudo. Ele não nos colocou nada daquilo que ele não vivenciou. Ele, o mestre, abaixou e lavou os pés dos discípulos. Primeiramente, ele nos ensinou que precisamos abaixar para lavar os pés do outro, nos colocarmos a serviço do outro. Então nós vemos aí as belezas de nosso Senhor Jesus Cristo, que vem para nos restaurar. E quando você bebe da graça dele, você é uma pessoa muito melhor, mesmo diante das adversidades da vida. Você tem uma qualidade de vida muito melhor. Basta aceitar e vivenciar nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos no mês da Bíblia, já passamos da metade do mês, e você é chamado neste mês a meditar a carta de São Paulo aos Gálatas. Não seja filho desobediente, não seja filha desobediente, não se dá de surdo, porque eu não estou falando com surdo nenhum. Vai meditar. Não sabe ler? Tem celular, tem lá também em áudio, vai ouvir, mas não fique sem fazer aquilo
que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo nos pede, porque você deseja os céus, e se eu desejo os céus, ele precisa começar aqui e agora, com a minha vontade. Eu tenho que fazer com que Deus nos deixou livres, e Ele quer que nós saibamos escolher. Então, que hoje você saiba escolher o melhor lugar. Amém.